Fala galera, tranquilo, mais um vídeo aqui e é o seguinte, ó, vamos direto ao assunto, vamos rapidão. Galera, aula passada a gente aprendeu a vincular o CSS e nesse vídeo vamos aprender os atributos básicos do CSS, beleza? Então vamos lá, tá aqui o mesmo arquivo que eu deixei na aula passada, tá? No meu projetinho, e nele a gente já tem aqui, ó, vinculado o nosso CSS, beleza? Através da tag link que fica no head, né, que fica no cabeçalho do site, no head. Tá? Eu tenho aqui o link, que é uma folha de estilo do tipo CSS, texto CSS, ok? E falei onde está localizado esse arquivo externo. Tá? Então, o link serve para você pegar arquivos externos e vincular ao seu HTML, ao seu código, ok? O seu projeto. Feito isso, pessoal, a nossa base CSS aparece aqui em cima. Ó. E se eu clicar, cá estou no CSS. Mas antes de começar a utilizar o CSS, né, que é a folha de estilo por cascata, antes de começar a brincar com o CSS, é preciso que vocês entendam o seguinte conceito, vem comigo e viaja comigo. Pessoal, imagina o seguinte, tá? Imagina que você está num filme, num seriado, jogando RPG, sei lá, num mundo de fantasia medieval, tá? E naturalmente, quando eu falo a palavra guerreiro para você, o que vem na sua cabeça? Tá, você imagina um cara, né, com armadura pesada, com escudo, com espada, certo? O guerreiro ali, ela é uma classe, né? Existe uma classe chamada guerreiro. Assim como existe, por exemplo, uma classe mago, né? Que você já imagina um cara com uma túnica, com um livro, com um cajado. Então, existem essas duas classes. E você tem que concordar comigo que você não tem apenas um guerreiro no seu exército. Você tem vários. Então, você pode pegar vários indivíduos e associar a esses indivíduos uma classe. Guerreiro. Então você pode ter 1, 2, 3 guerreiros. Tipo, malandro, você vai ser um guerreiro, toma aqui sua espada, seu escudo e sua armadura. Ah, você também é um guerreiro, então toma aqui sua espada, escudo e armadura. Beleza? Fica com essa, raciocina comigo que a gente vai chegar no ponto, hein? Então você chega assim, ah, então malandro, você agora vai ser um mago. Então toma aqui o seu cajado, toma aqui o seu livro e sua túnica. Você também, compadre, também vai ser um mago. Então toma aqui seu cajado, sua túnica e seu livro. Então vocês entendem que você tem duas classes e vocês podem pegar essas classes e associar a vários indivíduos completamente diferentes, ok? Porque nessa classe você tem um conjunto de atributos que são dessa classe. Para guerreiro, espada, escudo, ok? E uma armadura pesada. E para o mago, túnica, livro e cajado. Certo? Então você tem classes, que você tem atributos nessas classes, e você pode associar essas classes em diversos indivíduos. Ok? Esse é o conceito de classe. Agora vamos voltar para o nosso projeto para você chegar e se ligar na ponte que eu fiz aqui. Pessoal, existe aqui no nosso projeto, nós temos as divisões. Lembra que eu falei de div nas aulas passadas? Então, div, que são divisões do nosso site. Essas divs são como os nossos indivíduos, na nossa analogia que eu fiz. Então você pode pegar essas divs e associar classes nessas divs. Você consegue pegar várias divs e associar a mesma classe em várias divs. Então, por exemplo, se você quer que uma div tenha X comportamento, você cria uma classe com aquele X comportamento e associa aquela div àquela classe. Se você quer que essa div tenha o Y comportamento, você cria uma classe, lá no CSS você associa esse Y comportamento e pega essa classe e vincula aquela div. Na prática é o seguinte, tá? Lá no body, que é onde a gente coloca o conteúdo para o nosso usuário ver, eu vou criar duas divisões, ok? Criei aqui uma div, uma tag div simples, e logo abaixo eu vou criar uma nova div, ok? Então tem duas divs, a div 1 e a div 2, ok? Dentro da tag div, não estou dentro do ambiente, ok, pessoal? Isso é importante. Dentro do ambiente é aqui, ó, onde eu coloco a imagem, parágrafo, texto, o que eu quiser. Dentro da tag, então é literalmente aqui, ó, dentro da tag de abertura da div, eu vou dar um espaço e vou criar, e vou chamar o class, a classe. E é aqui que eu vou criar a minha primeira classe. E a minha primeira classe será guerreiro, né, pra gente ficar bem fechadinha a nossa analogia. Então eu chamei aqui na minha div, na minha primeira div, eu tenho uma classe chamada guerreiro. Na minha segunda div, dentro da tag, beleza, pessoal? Eu vou chamar novamente a classe, só que eu vou chamar essa aqui de mago. Ok? Então eu tenho uma div com a classe guerreiro e tenho uma div com a classe mago. Beleza? Eu criei a classe. Beleza? E como eu falei para vocês, eu posso associar a mesma classe em várias divisões. Então, só para facilitar a nossa vida, eu vou copiar e colar essas duas divisões, uma embaixo da outra aqui. Ok? Então, como é que está a nossa estrutura agora do HTML? Vamos ler essa estrutura. Então, eu tenho um CSS linkado externo, que está lá na pasta CSS
barra, né, na pasta CSS, dentro de um arquivo base.css, tá ali linkado bonitinho no nosso CSS. Ele tá aqui, ó. Mas não tem nada escrito nele ainda, a gente vai chegar lá. E no meu body, eu tenho 4 divisões. Eu tenho uma primeira divisão com a classe guerreiro, uma segunda divisão com a classe mago, embaixo eu tenho uma nova divisão com a mesma classe guerreiro e uma nova divisão com a mesma classe mago, ok? Indivíduos diferentes, com as classes diferentes, porém eu tenho 2 de cada, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora que a gente criou a nossa classe ali no HTML, a gente vai levar lá para o CSS, chamar essa classe lá no CSS e começar a atribuir os valores. Por exemplo, na nossa analogia eu não falei que guerreiro tem espada, escudo? Beleza, então vamos colocar esses atributos nas nossas classes. Clicando aqui em base CSS, que é o nosso arquivo que a gente quer trabalhar do CSS, ele abre. Pessoal, e como que a gente chama uma classe no CSS? É extremamente simples. Só de apertar o ponto no teclado, olha ali, já aparece todas as classes que eu tenho lá, criadas no meu HTML. Então, eu posso chamar aqui o guerreiro. É a primeira classe que eu quero trabalhar, beleza? Eu quero trabalhar com o guerreiro. Então, já estou falando com o computador, vou trabalhar com o guerreiro. Dele, o computador respondendo para mim. Beleza, carinha. Mas começa, né? Abre umas chaves aí para entender onde começa e onde termina os atributos do guerreiro. Então, com as chaves, eu tenho onde começa o atributo do guerreiro e onde termina. Se eu não fecho essas chaves, o meu computador vai continuar lendo. Lembra que eu falei que o computador é meio burro? Então, você tem que falar exatamente como é que funcionam as coisas. Então, eu tenho que fechar essas chaves e falar, cara, aqui encerra os atributos, ok? Parei de falar do guerreiro e vou para a próxima classe, tá? Então, eu vou apresentar para vocês 3 tagzinhas para vocês trabalharem com no CSS, tá? A primeira delas é o seguinte, é a tag width, que é de largura, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó, o que eu quero? Eu quero que minha tag guerreiro, minha div guerreiro, desculpa, eu quero que minha div guerreiro, toda div associada à classe guerreiro, ela tenha 200 por 200 pixels, tá? Que é um quadradão bem grandão, seja da cor preta. Então eu quero que ela tenha 200 por 200 pixels e seja da cor preta. Esses são os atributos do meu guerreiro, okay? Da classe guerreiro. Então, width, largura, eu vou colocar uma largura de 200 px, para variar, meus amigos, meu X está zoado, então eu vou aqui rapidinho, já que eu vou pegar um X aqui, ó, dentro do meu projeto mesmo, eu tenho aqui o X do index, e vou copiar esse X aqui, até resolver isso, eu prometo que eu vou resolver isso rapidamente. Então pronto, então eu tenho uma largura, determinei meu primeiro atributo guerreiro, largura de 200 px, width de 200 px. Agora eu vou determinar a altura, o height, ok? Tá ali, height da altura da minha divisão guerreiro, que eu também vou colocar 200 px, tá lá. Determinei a largura e a altura do guerreiro. E para finalizar, eu quero mudar o quê? O fundo dele, a cor de fundo do meu guerreiro. Eu quero que a cor do fundo da minha divisão seja um background color, cor de fundo, seja o preto. Só de colocar o hashtag, pessoal, repara, o Druid já traz pra gente no seletor, desculpa, um seletor de cor, parecido com qualquer um da Adobe, beleza? Eu quero preto, então eu coloco aqui 000, o hexadecimal, né, o valor hexadecimal de preto, que é o 000. Agora é o seguinte, ó, isso aqui é um atalhozinho, tá? Só de colocar 000, ele já entende que é preto. Assim como se você colocar FFF, ele já entende que é branco. Porque eu lembro de hexadecimal? Hexadecimal é o seguinte, né? São 6 números, né? 6 dezenas que simbolizam o RGB. As 2 primeiras é o vermelho, as 2 segundas é o green, né? O verde, e as 2 últimas o blue, o azul, o RGB. E ali você tem todas as possíveis cores dentro do RGB, beleza? Com essas variantes. Enfim, mas eu quero preto. Então, pessoal, é o seguinte, eu acabei de criar a minha div guerreiro. Um quadrado, 200 pixels, da cor preta. Se a gente for lá no dinâmico, olha só o que vai acontecer. Tá lá. Tá um retângulozão, por quê? Porque eu tenho 2 divs, lembra? Eu tenho aqui uma div e logo abaixo eu tenho uma outra div. E daí você vai falar, pô, Marcos, mas você não criou também lá na estrutura? Vamos dar uma olhada na estrutura. Na sua estrutura você tem aqui, ó, os magos. Por que eles não estão lá? Porque eu ainda não associei os magos. Eles são só umas divs soltas. Ele existe, eu criei a classe mago aqui, ó, criei ele e chamei a classe 2 vezes. Mas eu não dei nenhum atributo.
Já no guerreiro, lá no CSS, eu já coloquei alguns atributos. Eu já coloquei a espada, a armadura e o escudo lá nos meus guerreiros, que no caso, o Id, Regent, Background Color. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o mago. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar esses atributos que eu fiz para o meu guerreiro e vou colar logo abaixo, tá? Então tá aqui, eu tenho o meu guerreiro e aqui embaixo eu vou chamar o mago. E vou substituir a palavra guerreiro por mago. Então o computador entende que, beleza, então aqui em cima você está falando do guerreiro, que tem os seguintes atributos, ó. Com as chaves eu falo onde eu vou começar a dar os atributos e onde termina para o meu computador. Então o computador entende, o computador lendo, tá? Então eu tenho aqui a classe guerreiro e na classe guerreiro eu tenho 3 atributos. Eu tenho a largura, a altura e tenho o background color. E os valores deles são a largura 200, a altura 200 px e o background color é o preto, o 00. Daí eu falo, computador, isso aí, muito bem, você entendeu. Agora, o computador falou, beleza, aqui eu encerro o atributo, os atributos do guerreiro, não estou falando mais de guerreiro, e você me chamou o mago. E agora eu vou ver os atributos do mago, que é igual ao do guerreiro. Então agora se a gente for lá no dinâmico, a gente vai ver uma faixona preta. Porque ó, o nosso mago é igual ao guerreiro. Então ele fez o quê? 4 quadrados pretos no mesmo esquema. Vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar um pouco isso. Vamos colocar assim, o mago geralmente é mais esmerradinho que o guerreiro, né? Então vamos colocar o valor 100 de largura e altura para o mago. Beleza? E a cor, ao invés da cor preta, tá? Eu quero uma outra cor. Eu vou colocar aqui a cor vermelha. Vai ficar algo meio Flamengo, né? Não gosto de Flamengo, não. Desculpa, gente. Perdoa os flamenguistas, mas eu sou palmeirense. Então vamos colocar verde, porque verde é legal, tá? Então pronto, determinei um verde ali, ó, tá lá no hexadecimal do verde, beleza? Então o que vai acontecer quando a gente for lá no dinâmico? Na teoria, é o que vai acontecer, agora o meu mago, ele vai ser menorzinho, vai ser um quadrado menor, metade do tamanho do guerreiro, na cor verde. Então vai ficar um quadrado grandão preto, um quadrado pequeno verde, um quadrado grandão preto e um outro quadrado pequeno verde, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, pum, tá lá, quadrado grandão preto, pequeno verde, quadrado grande preto e um pequenininho verde. Beleza, pessoal? Simples assim. Simples, simples, simples assim. Então, galera, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que estilizar as divisões, ok? Criando as classes. Aprendemos o conceito de classe, tá? Aprendemos que, vamos lá no nosso HTML, que a gente pode pegar essa classe, criar essa classe apenas uma vez. Repare que eu só criei o Guerreiro Mago apenas uma vez. Criar essa classe apenas uma vez e vincular elas em X, em várias e várias divs. Se eu copiar e colar aqui várias vezes essas minhas divisões, ó, várias vezes, ó, tem vários guerreiros e magos, vários, e for lá no meu dinâmico, vai estar aqui, ó, vários e vários guerreiros e magos, tá um exército aí de guerreiros e magos para mim. Então, pessoal, aprendemos hoje 3 atributos simples também de CSS, que é a largura, a altura e o background color, e como vincular eles, ok? Isso aqui, pessoal, é o seguinte, é o início do CSS, tá? E CSS é algo extremamente importante. Hoje você não tem como você construir qualquer site, tá? Há muito tempo atrás, nem existia CSS, era tudo através do código diretamente na estrutura, a gente usava tabelas, era algo horroroso. Mas hoje tá aí, já tá um bom tempo mesmo, já tem aí a folha de estilo por cascata, tá? Então aqui é o iniciozinho, cara, mas tem muita coisa que dá pra fazer CS, vários efeitos, várias coisas muito legais, que a gente vai estar vendo aí mais pra frente. Hoje são só esses 3 atributinhos aqui, background, color, largura e altura, e a criação das classes, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, grande abraço e sala de aula, beleza? Isso aqui é só um resumão, é só um a mais pra você estudar, mas nada substitui a sala de aula, beleza? Grande abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!